Meu nome é Mariana e eu nunca imaginei que viveria o pesadelo que vou contar para vocês. Minha vida acabou quando descobri que a professora do meu filho de 8 anos estava abusando dele. Mas o segredo que ela guardava era muito pior do que qualquer mãe poderia imaginar. Antes de continuar, meus amores, cliquem no curtir e se inscrevam. Não custa nada, mas ajuda demais o nosso canal a crescer para a gente trazer mais histórias emocionantes como essa. Tudo começou no início do ano passado. Eu sou divorciada há 3 anos e crio meu filho Guilherme praticamente sozinha. O pai dele, o Rômulo, aparece de vez em quando para buscar o menino no fim de semana, mas é só isso mesmo. A responsabilidade toda fica comigo, e eu sempre me virei bem. O Guilherme sempre foi uma criança alegre, brincalhona, daquelas que não para quieta. Ele adorava ir para a escola, sempre me contava tudo o que acontecia lá, falava dos amiguinhos, das brincadeiras no recreio. Era uma criança normal, sabe? Mas em março do ano passado, eu comecei a notar que alguma coisa estava diferente. O Guilherme começou a chegar da escola muito quieto. Não queria mais me contar como tinha sido o dia dele. Ficava no quartinho dele, brincando sozinho, o que era muito estranho, porque ele sempre foi sociável. No começo, eu pensei que fosse coisa de criança mesmo, talvez alguma briguinha com os coleguinhas ou algo assim, mas com o passar dos dias a situação foi piorando. Ele parou de comer direito, começou a ter pesadelos durante a noite. Às vezes eu o escutava chorando baixinho no quarto dele e quando eu ia ver o que estava acontecendo, ele dizia que não era nada. Foi que ele começou a ter medo de ir ao banheiro sozinho. Toda vez que precisava fazer xixi ou cocô, ele me chamava para ficar do lado de fora da porta. Isso me deixou muito preocupada, porque ele sempre foi independente nessas coisas. Além disso, o Guilherme começou a fazer perguntas estranhas sobre o corpo dele, sobre partes íntimas. Perguntava se era normal doer em certos lugares, se outras crianças também sentiam dor. Essas perguntas me deixaram com um frio na barriga, porque eu sabia que criança de 8 anos não faz esse tipo de pergunta do nada. O que mais me assustou foi quando ele perguntou se era segredo quando um adulto tocava em partes do corpo que a roupa de banho cobria. Nesse momento, eu senti meu mundo desabar. Meu coração disparou e eu tentei manter a calma para não assustar ainda mais o meu filho. Eu conversei com algumas amigas mães sobre o comportamento do Guilherme, sem entrar em detalhes, só disse que ele estava meio estranho. Elas falaram que às vezes as crianças passam por fases difíceis, que talvez fosse por causa do divórcio, mesmo depois de tanto tempo. Mas eu conhecia meu filho, e aquilo não era uma fase normal. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde demais. Dormir direito, pensando no que poderia estar acontecendo com o Guilherme, eu resolvi ter uma conversa séria com ele. Esperei um momento em que estávamos sozinhos em casa, sentei do lado dele no sofá e perguntei diretamente se alguém na escola estava fazendo alguma coisa que o deixava desconfortável. A reação dele me confirmou que eu estava certa em suspeitar. O Guilherme começou a chorar muito, daquele jeito que criança chora quando está com medo de falar alguma coisa. Ele ficou tremendo e disse que tinha prometido não contar para ninguém, que era segredo. Eu expliquei para ele que existem segredos bons e segredos ruins, e que quando alguém pede para uma criança guardar segredos sobre toques no corpo, isso é sempre um segredo ruim que precisa ser contado para a mamãe. Aos poucos, ele foi me contando algumas coisas. Ele disse que a professora Naomi, que era a professora titular da turma dele, às vezes pedia para ele ficar na sala durante o recreio para ajudar a organizar uns materiais. Nessas horas, ela tocava nele de um jeito que ele não gostava, em lugares que ele sabia que não era certo. O mais assustador foi quando ele me contou que ela dizia que aquilo era normal, que todas as professoras faziam isso com os alunos especiais, e que ele era especial para ela. Dizia também que se ele contasse para alguém, ele ia se meter em uma encrenca muito grande e que ninguém ia acreditar nele. Meu sangue fervia de raiva, mas eu tentei manter a calma para não traumatizar ainda mais o meu filho. Perguntei se isso acontecia só com ele ou se ele via acontecer com outras crianças também. Ele disse que às vezes via a professora chamando outros coleguinhas para ficar na sala durante o recreio também. Certeza de que se tratava de abuso.
Minha primeira reação foi querer ir lá na escola e arrancar a cabeça dessa mulher com as minhas próprias mãos. Mas eu sabia que precisava agir com inteligência, porque se eu fizesse escândalo sem provas concretas, ela poderia negar tudo e ainda por cima mudaria o comportamento dela. Eu liguei para uma amiga que trabalha no conselho tutelar e pedi orientação, sem dar nomes nem detalhes específicos. Ela me disse que casos assim são muito delicados, que é preciso ter provas sólidas porque muitas vezes a palavra da criança sozinha não é suficiente, principalmente quando se trata de uma professora com boa reputação. Isso me deixou desesperada. Como assim a palavra do meu filho não seria suficiente? Mas eu entendi que o sistema é falho mesmo e que eu teria que ser esperta para conseguir justiça para o Guilherme e para as outras crianças que também estavam sendo abusadas. Decidi que ia investigar por conta própria antes de fazer qualquer denúncia oficial. Precisava juntar o máximo de informações e provas possível para que, quando eu fosse às autoridades, não restasse dúvida nenhuma sobre o que estava acontecendo. Comecei a prestar mais atenção em tudo relacionado à escola do Guilherme. Observava os outros pais na saída, tentava perceber se alguma outra criança apresentava comportamentos similares ao do meu filho. E foi aí que eu comecei a descobrir coisas que me deixaram ainda mais apavorada. Verdadeira detetive. Toda tarde, na hora da saída da escola, eu chegava mais cedo e ficava observando as outras crianças da turma do Guilherme. Prestava atenção no comportamento delas, em como interagiam com os pais. Foi então que eu notei que não era só o meu filho que estava com um comportamento estranho. Tinha uma menininha, a Beatriz, que sempre chorava na hora de entrar na escola. A mãe dela sempre saía de lá exausta, dizendo que não sabia mais o que fazer porque a filha não queria estudar. Tinha também um menino, o João Pedro, que sempre ficava muito agitado na saída. A mãe dele comentava com outras mães que ele estava tendo pesadelos e fazendo xixi na cama, coisa que não fazia há anos. Eu comecei a puxar conversa com essas mães de forma bem sutil, falando que o Guilherme também estava meio estranho. Aos poucos, elas foram me contando que os filhos delas também estavam apresentando comportamentos diferentes desde o início do ano letivo. Uma dessas mães, a Cristina, me disse que a filha dela, a Beatriz, tinha parado de tomar banho sozinha e não queria mais usar vestido, só calça comprida. Quando eu escutei isso, meu coração apertou porque eram sinais muito similares aos que o Guilherme estava apresentando. Resolvi ser mais direta com a Cristina. Perguntei se ela suspeitava de alguma coisa específica. Ela disse que tinha um pressentimento ruim sobre a professora Naomi, mas que não sabia explicar o porquê. Disse que a filha dela sempre ficava muito nervosa quando ela perguntava sobre a professora. Foi aí que eu contei para ela sobre as suspeitas que eu tinha em relação aos abusos. A Cristina ficou em choque, mas disse que fazia todo sentido com o comportamento da Beatriz. Decidimos conversar com as outras mães que também tinham filhos com comportamentos estranhos. Delas, longe dos olhos e ouvidos da escola. Éramos 5 mães no total, todas com filhos da mesma turma, todos apresentando sinais de que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Quando compartilhamos as histórias, ficou óbvio que não era coincidência. Todas as crianças tinham o mesmo padrão. Começaram a apresentar mudanças comportamentais no início do ano. Medo de ir ao banheiro sozinhas, pesadelos, perguntas estranhas sobre o corpo, resistência para ir à escola. Decidimos que cada uma de nós tentaria conversar com mais cuidado com os próprios filhos para tentar conseguir mais informações. Combinamos que tudo seria feito com muito sigilo, porque se a professora Naomi desconfiasse de alguma coisa, ela poderia destruir evidências ou até mesmo se transferir para outra escola. Durante essa investigação, eu descobri uma coisa que me deixou completamente sem chão. Uma das mães me contou que tinha visto a professora Naomi saindo de uma consulta médica no mesmo prédio onde ela trabalhava. Disse que a professora estava visivelmente grávida, com uma barriguinha já bem aparente. Isso me chocou profundamente. Como uma mulher grávida conseguia fazer aquelas atrocidades com crianças? Que tipo de pessoa é capaz de abusar de crianças enquanto está esperando um bebê? Aquilo me deixou ainda mais determinada a descobrir toda a verdade e colocar essa mulher na cadeia. A professora Naomi me deixou completamente perturbada. Como uma mulher que estava esperando um bebê conseguia fazer maldades com outras crianças? Aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Resolvi investigar mais fundo essa questão da gravidez.
Comecei a observar a professora Naomi mais de perto, sempre de forma discreta, claro. Percebi que ela realmente estava grávida, devia estar com uns 4 meses mais ou menos. Usava roupas largas para disfarçar, mas era impossível esconder completamente. O que mais me impressionava era a frieza dela. Eu via como ela interagia com as crianças na frente dos outros pais, sempre muito carinhosa e atenciosa. Ninguém desconfiaria de uma professora grávida, maternal, que aparentava ser tão dedicada aos alunos. Foi aí que eu tive uma ideia que pode parecer louca, mas eu estava disposta a tudo para proteger meu filho e as outras crianças. Decidi seguir a professora Naomi depois da escola para ver onde ela ia, com quem se encontrava, qual era a rotina dela fora do ambiente escolar. Num dia, que o Guilherme ficou com minha mãe, eu segui a professora quando ela saiu da escola. Ela foi direto para um posto de saúde que ficava perto da escola. Esperei ela sair e perguntei na recepção se eles faziam pré-natal ali. A recepcionista confirmou que sim. Isso confirmou que ela realmente estava fazendo acompanhamento da gravidez de forma normal, como qualquer gestante. Mas uma coisa me intrigou muito. Ela saiu do posto de saúde e foi encontrar com um homem que não parecia ser marido dela. Eles conversaram de forma bem íntima. Ele chegou até a colocar a mão na barriga dela. A professora Naomi tinha muito mais segredos do que eu imaginava. Quem seria o pai daquela criança? Por que ela estava se encontrando secretamente com outro homem? Nos dias seguintes, consegui descobrir através de outras mães que a professora Naomi era casada, mas o marido dela trabalhava em outra cidade e só vinha para casa nos fins de semana. Isso explicava por que ela tinha liberdade para se encontrar com outro homem durante a semana. Mas o mais chocante eu ainda estava por descobrir. Conversando com o Guilherme, tentando extrair mais informações sobre os abusos, ele me contou uma coisa que me deixou em pânico total. Disse que às vezes via a professora Naomi com alguns meninos mais velhos na escola, de outras turmas, e que ela era muito carinhosa com eles também. Quando perguntei que tipo de carinho, ele disse que ela passava a mão na cabeça deles, abraçava muito, e às vezes eles entravam na sala dos professores juntos. Isso me fez perceber que os abusos não se limitavam apenas às crianças pequenas da turma do Guilherme. Foi então que eu tive a pior suspeita da minha vida. E se a professora Naomi tivesse grávida de uma das crianças que ela abusava? A ideia me deixou completamente nauseada, mas eu sabia que tinha que investigar essa possibilidade, por mais assustadora que fosse. Comecei a observar quais eram os meninos mais velhos que tinham contato próximo com a professora Naomi. Prestava atenção em como eles se comportavam perto dela, se havia algum que recebia atenção especial. Foi aí que eu notei um menino de mais ou menos 11 anos, que sempre ficava perto da sala da professora Naomi. Ele parecia muito tímido, quieto, e eu percebi que sempre que ela passava perto dele, ficava vermelho e baixava a cabeça. O comportamento dele me lembrava muito do Guilherme quando começou a ser abusado. A suspeita que eu tinha era tão terrível que eu nem conseguia falar em voz alta. Mas eu sabia que precisava chegar ao fundo dessa história, não importava o quão assustadora ela fosse. Informações e observando tudo o que acontecia na escola, eu e as outras mães decidimos que já tínhamos evidências suficientes para fazer a denúncia oficial. Marcamos uma reunião com a diretora da escola primeiro, porque queríamos dar a oportunidade dela tomar as medidas cabíveis antes de envolver a polícia. A reunião com a diretora foi um desastre total. Ela ficou extremamente defensiva, disse que a professora Naomi era uma das melhores funcionárias da escola, que nunca tinha recebido nenhuma reclamação sobre ela. Chegou até a insinuar que nós, mães, podíamos estar exagerando ou interpretando mal algumas situações. Isso me deixou furiosa. Como assim interpretar mal? Meu filho estava traumatizado, as outras crianças também, e a diretora ainda duvidava da nossa palavra? Foi nesse momento que eu percebi que a escola ia tentar abafar o caso para não manchar a reputação da instituição. Saímos de lá direto para a delegacia. Eu nunca tinha ido numa delegacia na minha vida. Estava nervosa, mas determinada a fazer justiça. A delegada que nos atendeu, a Sandra, foi muito atenciosa e profissional. Ela ouviu nosso relato com atenção e disse que casos assim eram muito sérios e que seria aberta uma investigação imediatamente. A
A delegada Sandra explicou que primeiro seria necessário ouvir as crianças através de depoimento especial, com psicólogos especializados, para não traumatizar ainda mais os pequenos. Disse também que seria feita uma busca e apreensão na casa da professora Naomi para procurar evidências. O que eu não esperava era que a investigação fosse revelar coisas muito piores do que eu imaginava. 2 dias depois da nossa denúncia, a delegada Sandra me ligou pedindo para eu ir até a delegacia urgentemente. Disse que tinham descoberto informações muito graves sobre o caso. O que me deixou completamente em choque. A professora Naomi realmente estava grávida, mas não do marido dela. Através de exames médicos, descobriram que ela estava grávida de 5 meses, e as datas não batiam com as visitas do marido. Mas o pior ainda estava por vir. A delegada me disse que durante os depoimentos especiais com as crianças, um menino de 11 anos, da 5ª série, admitiu que mantinha relações com a professora Naomi há mais de 1 ano. E que ela tinha contado para ele que estava esperando um bebê dele. Eu simplesmente não conseguia processar aquela informação. Uma professora de 35 anos estava grávida de um menino de 11 anos que ela vinha abusando? Aquilo era tão monstruoso que meu cérebro se recusava a aceitar. A delegada Sandra me explicou que o menino de 11 anos pode ter entrado cedo na puberdade, por isso havia a possibilidade de engravidar uma mulher, mas disse que exames de DNA seriam feitos para esclarecer a paternidade. O que eles sabiam com certeza era que a professora estava mantendo relações com várias crianças, incluindo esse menino mais velho. Eu saí da delegacia completamente destruída. Pensar que meu filho tinha convivido com uma pessoa capaz de tamanha maldade me deixava enjoada. Mas o pior era saber que ainda tinha muito mais coisa para ser descoberta nessa investigação. A delegada Sandra me avisou que eu deveria me preparar, porque casos assim normalmente revelam uma rede muito maior de crimes. E ela estava certa, porque os horrores que ainda seriam descobertos iam muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Uma semana depois da prisão da professora Naomi, a delegada Sandra me chamou novamente na delegacia. Dessa vez, ela estava com uma expressão ainda mais séria do que antes. Disse que a investigação tinha tomado proporções muito maiores do que esperavam inicialmente. Durante a busca e apreensão na casa da professora Naomi, a polícia encontrou equipamentos de filmagem profissionais, computadores, pendrives e uma quantidade assustadora de material pornográfico envolvendo crianças. Não era só consumo, ela estava produzindo e distribuindo esse tipo de conteúdo. A delegada me explicou que a professora Naomi filmava os abusos que cometia contra as crianças da escola. Ela tinha uma câmera escondida na sala de aula e gravava tudo o que fazia com os pequenos durante os recreios e horários que ficavam sozinhos com ela. O mais revoltante era descobrir que ela vendia esse material na internet através de sites especializados em pornografia infantil. A polícia encontrou conversas em que ela negociava preços de vídeos específicos, oferecia conteúdo personalizado e até mesmo fazia transmissões ao vivo dos abusos. Eu não conseguia parar de chorar pensando que meu filho, meu Guilherme, de 8 anos, podia estar em vídeos sendo comercializados na internet para pedófilos do mundo inteiro. A ideia me deixava completamente desesperada e com uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. A delegada Sandra disse que a investigação revelou que a professora Naomi fazia parte de uma rede internacional de pornografia infantil. Ela não estava agindo sozinha, tinha conexões com outras pessoas que também produziam e distribuíam esse tipo de conteúdo. Através dos computadores dela, a polícia conseguiu identificar outros membros dessa rede. Tinha gente em várias cidades do país, e até mesmo em outros países. Era uma operação criminosa muito bem organizada, com pessoas em diferentes posições. Alguns produziam o conteúdo, outros distribuíam, outros faziam a parte financeira. O que mais me impressionava era como essa mulher conseguia manter uma vida dupla tão perfeita. Durante o dia, ela era uma professora querida pelos pais e pela direção da escola. À noite, ela se transformava numa criminosa que lucrava com o sofrimento de crianças inocentes. A delegada me contou que encontraram milhares de reais na conta bancária da professora Naomi, dinheiro que ela ganhava vendendo os vídeos dos abusos.
Ela tinha um padrão de vida muito acima do salário de professora, mas ninguém desconfiava porque ela dizia que o marido ganhava bem. Durante as investigações, descobriram também que ela aliciava as crianças de forma muito calculada. Escolhia sempre as mais tímidas, as que vinham de famílias com problemas, as que tinham pais separados, como o Guilherme. Sabia que essas crianças teriam mais dificuldade para contar o que estava acontecendo. Ela usava a posição de professora para ganhar a confiança das crianças e dos pais. Dizia que algumas crianças precisavam de atenção especial, que ela estava fazendo um trabalho extra com elas. Os pais ficavam até gratos, pensando que ela estava ajudando seus filhos. Mas o que eu ainda não sabia era que essa rede criminosa ia atingir muito mais perto de mim do que eu imaginava. E a descoberta que estava por vir ia abalar completamente as estruturas da minha vida. 2 semanas após a prisão da professora Naomi, eu estava tentando voltar à rotina normal com o Guilherme quando recebi uma ligação da delegada Sandra que mudou completamente minha vida. Ela disse que precisava falar comigo urgentemente sobre uma descoberta muito grave relacionada ao caso. Quando cheguei na delegacia, a delegada Sandra estava com uma pasta cheia de documentos e fotos. Ela me disse que durante a análise dos materiais apreendidos da professora Naomi, tinham encontrado evidências de que mais pessoas estavam envolvidas na rede de pornografia infantil, incluindo pessoas muito próximas das famílias das vítimas. O sangue gelou nas minhas veias quando ela mencionou o nome do Rômulo, meu ex-marido e pai do Guilherme. A princípio, eu pensei que fosse algum engano, que devia ter outro Rômulo envolvido, mas quando ela me mostrou as fotos, eu quase desmaiei. Eram fotos do Rômulo com a professora Naomi e com um homem que depois descobri ser o marido dela. Os 3 estavam em situações íntimas e, pior ainda, tinham crianças nas fotos. Não consegui nem olhar direito porque me senti enjoada. A delegada Sandra me explicou que, através das conversas encontradas nos computadores da professora Naomi, descobriram que ela mantinha um relacionamento a 3 com o próprio marido e com o Rômulo. Os 3 estavam envolvidos na produção e distribuição de pornografia infantil. Eu não conseguia processar aquela informação. O pai do meu filho, o homem com quem eu fui casada por anos, estava envolvido numa rede de pedofilia? Como eu não percebi nada? Como ele conseguiu esconder isso de mim durante tanto tempo? A delegada me mostrou mensagens em que os 3 combinavam encontros para filmar abusos contra crianças. O Rômulo participava ativamente, não era só espectador. Ele ajudava a selecionar as vítimas, participava das filmagens e ajudava a vender o material na internet. O que mais me deixou em pânico foi descobrir que o Rômulo tinha acesso ao Guilherme nos fins de semana. E se ele também tivesse abusado do próprio filho? E se o meu menino tivesse sofrido nas mãos do próprio pai e eu nunca soube? Corri para casa e conversei com o Guilherme sobre os fins de semana que ele passava com o pai. Felizmente, pelo que ele me contou, o Rômulo nunca tinha feito nada inapropriado com ele. Pelo menos isso era um alívio no meio de tanto horror. Mas a delegada Sandra me disse que era muito importante que o Rômulo não soubesse que tinha sido descoberto. Eles estavam planejando uma operação para prender toda a rede ao mesmo tempo, e se ele fugisse, poderia alertar outros criminosos e destruir evidências importantes. Ela me pediu para agir normalmente, como se não soubesse de nada. Disse que quando o Rômulo viesse buscar o Guilherme no próximo fim de semana, eu deveria deixar, mas que a polícia estaria de plantão caso acontecesse alguma coisa. Foram os dias mais difíceis da minha vida. Saber que o pai do meu filho era um criminoso, um pedófilo, e ter que fingir que não sabia de nada. Toda vez que ele ligava para falar sobre a visita do fim de semana, eu sentia vontade de gritar, de xingar, de descontar toda a minha revolta. Mas eu sabia que precisava ser forte e colaborar com a investigação. Outras crianças dependiam da minha capacidade de manter o segredo até que todos os envolvidos fossem presos. A delegada Sandra elaborou um plano muito arriscado para conseguir flagrar o Rômulo e obter as últimas provas necessárias para condenar toda a rede criminosa. Ela queria que eu colaborasse ativamente na operação, fingindo que não sabia de nada e ajudando a polícia a coletar evidências. O plano era o seguinte: quando o Rômulo viesse buscar o Guilherme para o fim de semana, eu deveria deixar um gravador escondido na mochila do menino.
A polícia queria gravar as conversas do Rômulo para identificar outros membros da rede que ainda não tinham sido descobertos. Além disso, eles colocaram um GPS no meu carro, porque suspeitavam que o Rômulo poderia me seguir ou tentar descobrir se eu estava desconfiando de alguma coisa. A delegada disse que criminosos assim são muito paranoicos e sempre ficam atentos aos movimentos das pessoas próximas. O que mais me deixava nervosa era ter que fingir normalidade na frente do Rômulo. Como olhar nos olhos de um homem que eu descobrisse é um pedófilo e agir como se nada tivesse mudado? Mas eu sabia que era necessário para proteger meu filho e outras crianças. Na sexta-feira, quando o Rômulo chegou para buscar o Guilherme, eu estava tremendo por dentro, mas tentei agir da forma mais natural possível. Ele estava normal, conversou comigo sobre coisas do dia a dia, perguntou como estava o trabalho. Nada no comportamento dele denunciava que era um criminoso. O mais assustador era perceber como ele era um ator perfeito. Durante anos de casamento, eu nunca desconfiei de nada. Ele sempre foi um pai carinhoso com o Guilherme, pelo menos na minha frente. Como uma pessoa consegue viver uma vida dupla tão bem construída? Durante o fim de semana, a polícia monitorou todos os movimentos do Rômulo através do GPS que tinham colocado no celular do Guilherme. Descobriram que ele levou meu filho para lugares que não eram os que ele costumava me contar. Foram a endereços que coincidiam com casas de outros suspeitos da rede. Quando o Guilherme voltou no domingo à noite, eu o examinei de cima a baixo, procurando qualquer sinal de que algo ruim tivesse acontecido. Felizmente, ele estava bem, brincalhão como sempre. Pelo menos nesse fim de semana, o Rômulo não tinha feito nada com ele. A gravação que conseguimos foi muito importante para a investigação. A polícia ouviu o Rômulo conversando com outras pessoas sobre novos projetos, clientes especiais e mercadoria exclusiva. Eram códigos que eles usavam para falar sobre pornografia infantil sem levantar suspeitas. Através dessas gravações, a polícia conseguiu identificar mais 3 pessoas envolvidas na rede. Um deles era professor de educação física de uma escola municipal. Outro trabalhava numa creche e o terceiro era fotógrafo infantil. Todos tinham acesso fácil a crianças através de suas profissões. A delegada Sandra me disse que já tinham evidências suficientes para prender toda a rede, mas que queriam fazer uma operação coordenada para pegar todos ao mesmo tempo. Disse que na próxima semana aconteceria a Operação Infância Protegida, como eles batizaram a ação. Eu mal conseguia dormir, ansiosa para que essa história toda terminasse e que esses criminosos fossem presos. Mas ao mesmo tempo tinha medo de como o Guilherme reagiria ao saber que o próprio pai era um dos bandidos. Na terça-feira de manhã, às 6 horas em ponto, começou a Operação Infância Protegida. A delegada Sandra me ligou para avisar que naquele momento estava acontecendo a prisão simultânea de todos os envolvidos na rede de pornografia infantil. Foram mais de 50 policiais em ação em 12 endereços diferentes. O Rômulo foi preso em casa, ainda de pijama. Os vizinhos dele ficaram em choque porque nunca imaginaram que ele pudesse estar envolvido em crimes tão graves. A polícia encontrou na casa dele computadores, pendrives e muito material pornográfico envolvendo crianças. A professora Naomi, que já estava presa, teve a prisão convertida para prisão preventiva. O marido dela também foi preso em flagrante. Na casa dos dois, a polícia encontrou um verdadeiro estúdio de filmagem montado no porão, com equipamentos profissionais, cenários montados e até mesmo fantasias infantis que eram usadas nos vídeos. O professor de educação física e o funcionário da creche também foram presos nas respectivas casas. O fotógrafo tentou fugir quando viu a polícia chegando, mas foi capturado 2 quadras depois. Todos os computadores e materiais foram apreendidos para análise. Durante as buscas, a polícia descobriu que a rede era ainda maior do que imaginavam. Encontraram listas com nomes de clientes do mundo inteiro, pessoas que compravam o material pornográfico. Tinham até mesmo pedidos específicos, com clientes pagando mais caro por vídeos personalizados com crianças de determinadas idades ou características físicas. O mais revoltante foi descobrir que eles mantinham um catálogo online, como se fossem vendendo produtos normais. Cada criança tinha uma ficha com foto, idade e uma descrição do tipo de conteúdo disponível. Era como se os pequenos fossem mercadorias.
A delegada Sandra me disse que durante a operação conseguiram identificar mais de 200 crianças que foram vítimas dessa rede ao longo dos últimos 5 anos. Eram crianças de várias escolas da cidade, algumas de creches, outras que foram aliciadas durante sessões de fotos que os pais pensavam ser inocentes. O que mais me impressionou foi descobrir como eles se organizavam. Tinham uma hierarquia bem definida. Uns eram responsáveis pela produção do conteúdo, outros pela distribuição, outros cuidavam da parte financeira. Era como uma empresa, só que do crime. O Rômulo ocupava uma posição importante na organização. Ele era responsável por recrutar novos produtores de conteúdo e por lavar o dinheiro que ganhavam com as vendas. A polícia descobriu que ele tinha contas em vários bancos, algumas até no exterior. Durante o interrogatório, alguns dos presos começaram a delatar uns aos outros, tentando diminuir suas próprias penas. Foi assim que a polícia descobriu mais alguns membros da rede que ainda não tinham sido identificados. Em 3 dias de operação, foram presas 18 pessoas no total. Além disso, conseguiram desmantelar completamente a estrutura da organização criminosa, apreendendo servidores, computadores, equipamentos de filmagem e uma quantia enorme de dinheiro. A repercussão na mídia foi muito grande. O caso virou notícia nacional e muitas famílias de outras cidades começaram a procurar a polícia, suspeitando que seus filhos também pudessem ter sido vítimas da rede. Para mim, ver o Rômulo sendo preso foi um alívio, mas ao mesmo tempo uma dor imensa. Era o pai do meu filho, por mais criminoso que fosse. Eu sabia que o Guilherme ficaria traumatizado quando soubesse a verdade sobre o pai. Mas eu também sabia que fazer justiça era mais importante do que qualquer outra coisa. Essas pessoas não podiam continuar livres para fazer mal a outras crianças. Depois que toda a rede foi desmantelada e os criminosos foram presos, começou a parte mais difícil da nossa jornada, a reconstrução. Eu precisava explicar para o Guilherme o que tinha acontecido com o pai dele e, ao mesmo tempo, ajudar meu filho a superar o trauma dos abusos que sofreu. A psicóloga que acompanhava o caso me orientou sobre como conversar com o Guilherme sobre a prisão do pai. Disse que era importante ser honesta, mas de uma forma que uma criança de 8 anos conseguisse entender, sem entrar em detalhes que pudessem traumatizar ainda mais. Expliquei para ele que o papai tinha feito coisas muito erradas com crianças e que por isso estava preso. Disse que ele não tinha culpa de nada, que nada do que aconteceu foi por causa dele. O Guilherme chorou muito, mas acho que no fundo ele sentia um alívio por saber que o pai não ia mais aparecer nas nossas vidas. O processo de recuperação do Guilherme foi longo e difícil. Ele precisou fazer terapia durante quase 2 anos. Teve recaídas, momentos em que voltava a ter pesadelos e medo. Mas com muito amor, paciência e ajuda profissional, meu filho conseguiu superar o trauma. Hoje, 3 anos depois, o Guilherme é uma criança feliz novamente. Ele estuda numa escola nova, fez novos amigos e raramente fala sobre o que aconteceu. Claro que as marcas sempre vão existir, mas ele aprendeu a conviver com elas de forma saudável. Quanto aos criminosos, todos foram condenados a penas pesadas. A professora Naomi pegou 25 anos de prisão. O Rômulo foi condenado a 20 anos. Os outros membros da rede receberam penas que variaram entre 15 e 30 anos, dependendo do nível de envolvimento de cada um. O bebê que a professora Naomi estava esperando nasceu na prisão e foi entregue para adoção. Os exames de DNA confirmaram que o pai era realmente o menino de 11 anos que ela abusava. Essa criança também está fazendo acompanhamento psicológico e, felizmente, está se recuperando bem. As outras famílias que tiveram filhos vítimas da rede também passaram pelo mesmo processo de recuperação que nós. Algumas crianças se recuperaram mais rápido, outras precisaram de mais tempo, mas todas conseguiram superar o trauma com a ajuda adequada. Eu me tornei uma ativista na luta contra o abuso infantil, participo de palestras em escolas, oriento outros pais sobre os sinais que devem observar nos filhos, ajudo famílias que passam por situações similares. Transformei minha dor em uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Antes de te contar o que mudou definitivamente a minha perspectiva sobre essa luta, quero te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, é porque está gostando muito da minha história. Então não deixe de se inscrever e curtir o vídeo.
Também quero saber de vocês se conhecem casos parecidos ou desconfiam de alguma coisa nas escolas dos seus filhos. Deixem nos comentários, porque é muito importante que pais conversem sobre esses assuntos. O que realmente mudou minha vida foi quando descobri que minha experiência poderia salvar outras crianças. Comecei a trabalhar com uma ONG que luta contra o abuso infantil e hoje sou coordenadora de um projeto que já ajudou mais de 500 famílias. O Guilherme, que hoje tem 11 anos, às vezes me ajuda nas palestras, contando um pouquinho da história dele para outras crianças. Ele diz que quer ser policial quando crescer, para prender pessoas que fazem mal para crianças, como aconteceu com ele. Nossa vida hoje é completamente diferente. Somos só nós dois, mas somos felizes. Temos uma rotina tranquila, cheia de amor e cumplicidade. O Guilherme sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa, e eu sei que ele nunca mais vai esconder nada de mim. Se você está passando por uma situação parecida, ou conhece alguém que está, não tenha medo de denunciar. Às vezes a gente acha que não tem provas suficientes, mas a polícia está preparada para investigar. O mais importante é proteger as crianças. Lembre-se sempre: quando uma criança muda de comportamento de forma drástica, alguma coisa está acontecendo. Confie no seu instinto de mãe ou pai. Converse com seus filhos, crie um ambiente de confiança em casa e nunca, jamais, ignore os sinais. Nossa história de dor se transformou numa história de superação e esperança. Hoje eu sei que tudo o que passamos teve um propósito: salvar outras crianças e ajudar outras famílias. E é isso que me dá forças para continuar lutando todos os dias.